O que aconteceu com esse bebezinho? O que causou a morte dessa criança que pouco conheceu do mundo? O que aconteceu naquele quarto para que esse anjinho não tivesse a oportunidade de seguir a vida dele? Droga dentro de casa? Tem imagem da droga? Pronto, aí ó. A polícia diz que isso são utensílios típicos para usuários de droga, para o consumo de droga. O que aconteceu dentro dessa casa? A mãe, em que circunstância percebeu a morte dessa criança? A mãe fala com a gente com exclusividade. Repito, nada que a gente trate aqui vai trazer essa criança de volta, mas a gente tem a obrigação de colocar a verdade, de restabelecer a verdade e colocar as coisas no seu devido lugar, certo? Esse é um dos papéis da imprensa. A mãe fala com a gente. Eu já soltei o primeiro trecho da mãe falando como encontrou a criança morta, certo? E aí a nossa reportagem faz uma pergunta para ela que talvez seja a principal. A senhora usa drogas? A senhora consome drogas? E o que a senhora acha que aconteceu? Ela responde para a gente essa pergunta com exclusividade. Pode soltar. A polícia disse pra gente que encontrou algumas coisas, algumas drogas lá. Alguém na sua casa é usuário de droga ou não? Não mentir, mas eu tinha parado, já tinha feito tempo que eu tinha parado. Porque eu disse, eu tenho 4 filhos, meus filhos só dependem de mim, eu não preciso estar nessa situação, não. Aí eu já tinha parado, só que eu só não fiz, o meu erro foi porque eu não descartei o negócio de lá. Aí me tiraram como usuária. Aí eu falei, sei lá, é como se não entendesse o sofrimento da pessoa. Se prestou atenção, ela diz duas coisas. Eu era usuária, ela diz no passado, mas não recolhi as coisas. Que coisas são essas? Eu não recolhi as coisas. As coisas, talvez ela se referisse a estas coisas aqui, ó. Os utensílios que a polícia aponta como típicos de uso de drogas. De crack. Isso aqui é utensílio típico de uso de crack. Improvisando um cachimbo para se usar crack, certo? É isso daqui. E ela diz assim, eu havia parado. O meu erro não foi recolher esse caso. E ela diz assim, as pessoas falam como se eu não estivesse sentindo nada. As pessoas julgam como se eu não tivesse amor pela criança. Ela fala com exclusividade com a gente, mas calma. O que é que pode acontecer a partir de agora? Essa mãe pode ser indiciada? Pode. Essa mãe pode ser inocentada, entender que ela não teve nada a ver? Pode. Ela pode ser indiciada como um homicídio culposo, que é aquele que não tem intenção de matar a criança? Pode. Pode muitas coisas, inclusive. Depende de quê, Paraíba? Depende de uma peça chamada laudo. Laudo. A Vanessa, que já está pronta, já pode colocar a Vanessa aqui, ela me disse na última entrada dela que, de acordo com este laudo, poderia se levantar uma outra hipótese para a morte deste bebezinho. Eu não quero adiantar, até porque eu não sei, e vou deixar que a informação seja divulgada pela nossa competente repórter Vanessa. Pode falar, Vanessa. Isso mesmo, Fábio. Antes de qualquer coisa, reiterar o que você disse. A gente não tem um inquérito conclusivo ainda, o corpo do bebê ainda está sendo periciado. Então a gente não pode falar sobre o amor de uma mãe sem uma conclusão da polícia e tudo mais. Ratificar, né? Assim, concluir o que você disse. Mas trazendo as informações do laudo, como eu disse há pouco, um primeiro laudo já foi emitido, porque foi feita uma perícia no NUMOL, o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, tendo ali em vista aquela primeira hipótese levantada pela própria Polícia Militar de que esse bebê de 29 dias teria morrido por asfixia e que existia a possibilidade de que um irmão dessa criança ou outra pessoa tivesse dormido sem querer e passado por cima do corpo desse bebê e ali naquele momento de sono a criança poderia ter morrido asfixiada.
Uma primeira perícia foi feita pelo NOMOL e não foi verificado esses vestígios de asfixia. Ainda que tivesse o sangramento no nariz do bebê, foi um dos motivos para se levantar dessa hipótese da asfixia, inclusive, mas dentro dessa primeira perícia não há informações suficientes para um laudo conclusivo de asfixia. Como o laudo ainda não estava conclusivo, o corpo continua sendo periciado. Foi encaminhado para o Instituto de Polícia Civil, o IPC, e também foi observado ali no andamento dessa perícia, com informações dos médicos, da polícia e tudo mais, que os órgãos do bebê, os órgãos internos, estômago, que envolvem ali o abdômen da criança, o tórax e tudo mais, eles estavam com uma hipótese ali, um levantamento de que a criança não estava nutrida. Nesse caso, existe agora uma segunda opção para esse laudo, que seria desnutrição, porque não foram encontrados até o momento ali vestígios de leite ou qualquer tipo de alimentação no estômago dessa criança, no aparelho digestivo desse bebê de 29 dias. Então, uma segunda hipótese que temos agora, que está em andamento nas investigações, seria a de desnutrição. Pensando nisso, entram também, neste caso, um núcleo de novas perícias que vão levar órgãos desse abdômen ali, como pulmões, coração também da criança, para serem analisados no centro de diagnósticos. Então, está sendo uma perícia bem detalhada, né? Ela inicia no NOMOL, ali eles veem que a asfixia não é um laudo conclusivo ainda, ela segue para o IPC e para o centro de diagnósticos com essa nova hipótese de desnutrição. Foi feito um contato também com o delegado do Núcleo de Homicídios da cidade de Cabedelo, o doutor Luiz Eduardo, com a nossa produção, e ele informou que o inquérito continua e as investigações continuam apenas após um laudo conclusivo. Então, essa investigação, para ter ali de fato uma culpa ou não dessa mãe, da família ou de qualquer responsável pelo bebê, só continua após o laudo médico, que ainda não está conclusivo. Mas temos uma segunda hipótese, que seria de que esse bebê pode ter morrido por desnutrição, Fábio. Perfeito, Vanessa. Você traz a informação de forma didática. Veja, a primeira análise não indica asfixia, certo? Eu vou usar a palavra normal, só que não é bem essa palavra, mas seria podia entender até uma certa normalidade, a mãe dormindo, cansada, fica por cima do bebê, já aconteceu outras vezes, mata a criança sem culpa, sem vontade de ter matado. O outro irmãozinho ali também da mesma forma dormiu em cima do bebezinho, matou por asfixia. Essa seria uma hipótese mais plausível. É feita a análise para você entender, descarta a asfixia, certo? Aí a Vanessa traz agora um outro detalhe que é a novidade, certo? Que é a novidade. A criança pode ter morrido de inanição. O que é a inanição? A inanição é a falta de nutrição prolongada. O termo é inanição. A criança não se alimenta, estômago selado, sem nada, e morre porque está desnutrida há alguns dias. Mas ela tinha 29 dias só. Muito frágil uma criança ficar sem comer. Muito frágil. Então pode ser essa hipótese levantada agora com muita responsabilidade pela Vanessa. Obrigado, Vanessa.